Hariom. Nos Vedas é falado que toda pessoa nasce com 3 dívidas. Na verdade, essa maneira de falar é para a gente poder olhar melhor para a gente, para a nossa vida, e não se achar muito, né? Não achar que a gente vive sozinho na vida e que a gente é responsável por tudo que a gente faz. Não, a gente precisa reconhecer que ao nosso redor muita coisa acontece, muita gente está ao nosso redor e a gente é abençoado com milhões de coisas. Portanto, existem 3 coisas básicas que a gente tem que, de alguma maneira, a gente não tem exatamente escolha, mas que quando a gente recebe, a gente tem que ser grato. E, portanto, são consideradas dívidas, no sentido de que, realmente, a gente precisa ser grato. Essas 3 coisas são dívida aos rishis. Os rishis são os sábios do passado. Então, é a dívida com relação aos mestres, aos professores. Então, os rishis. Depois a gente tem as dívidas aos pitris. Pitris são os ancestrais. Ninguém nasce sozinho, de repente eu nasci da terra. Isso não acontece. Você nasce de um pai e de uma mãe, que também tem os seus pais e suas mães. Então a gente nasce dentro de uma linhagem de familiar. E o nosso corpo, então, realmente é uma grande bênção. E depois a gente tem a terceira dívida, que é a dívida com relação aos devas, que são as deidades. Que na verdade é o divino na forma do universo inteiro. Quando a gente tem, então, a primeira dívida com relação aos rishis, na verdade ela é uma dívida com relação àqueles que nos ensinam. Quando a gente é pequeno, a gente é ensinado, a gente recebe uma educação, a gente recebe o entendimento a respeito de valores na vida. Várias coisas a gente adquire, vários conhecimentos a gente adquire. Nos Vedas, o conhecimento, né, o estudo, ele é altamente valorizado, é algo realmente muito importante. E, portanto, os professores, eles são muito especiais. A gente deve toda a reverência aos professores. O professor é chamado Guru na Índia, aquele que elimina a escuridão da ignorância. Então, a dívida aos rishis são justamente a dívida com relação ao todo ensinamento que a gente recebe na nossa infância em especial, mas ao longo de toda a vida, ao nosso sistema de valores, a todo o entendimento que a gente tem da própria vida. Então é uma dívida que a gente tem com os rishis. Especialmente na tradição védica, aos próprios rishis, que são os primeiros sábios, que trazem toda essa tradição védica, todo esse estilo de vida de Yoga e Vedanta, que nos abençoa. Então, a segunda dívida é com relação aos pitris, então, aos ancestrais. É uma dívida que, de fato, todo mundo tem, mesmo que a gente tenha problemas na família, todo mundo tem problemas na família, naturalmente, a própria família, por definição, vai envolver problemas. É assim, não tem jeito, né? Então, mas ao mesmo tempo, mais que a gente possa ter os nossos conflitos, nossas questões, dificuldades, não só com os nossos pais, mas com os pais, com os irmãos, com os avós, com todo esse grupo que a gente chama de família. Ainda assim, existe um pertencimento. A gente está conectado, querendo ou não querendo, a gente está conectado com essas pessoas. A gente está conectado com pessoas que a gente nem conhece, mas que já se foram, antes mesmo da gente nascer, tinham lá avós, bisavós, taravós, sabe-se lá quantas pessoas tem. Mas, de alguma maneira, nós existimos devido a todas essas pessoas. Se não fossem elas, a gente não tinha esse corpo, a gente não tinha esse nascimento, e aí, portanto, a gente não tinha a oportunidade da vida que a gente tem hoje. Então, independente das questões, que a gente seja grato, que a gente possa reconhecer o nosso lugar dentro dessa família, que a gente possa reverenciar os pais, os avós e todos os ancestrais que vêm antes de nós. Porque a gente herda, querendo ou não querendo, a gente herda milhões de coisas. Forma do corpo, a gente herda aspectos da própria mente, a gente herda tendências, hábitos culturais, hábitos da própria vida, independente de como for, a gente herda. Então, que de alguma maneira a gente reconheça que tudo isso, ainda que possam ter obstáculos e dificuldades, mas não é só isso. Tudo isso é uma grande força, tudo isso é, na verdade, nos impulsiona para a própria vida. Que a gente seja capaz de reconhecer a grandeza desses ancestrais, com todos os seus erros e acertos, que a gente reconheça e que a gente possa fazer então uma homenagem a eles e viver a nossa vida em reverência a eles. Então é a nossa dívida com relação aos ancestrais. E a terceira dívida com relação aos devas, às deidades, é porque, afinal de contas, tudo, em última instância, que a gente tem, nosso corpo, a nossa mente, as várias capacidades que a gente tem nesse universo, como é que você pode dizer que de fato são suas? Não, porque esse meu corpo, tá, mas você escolheu ter esse corpo? Você não escolheu. Você nasceu com ele. Não, porque eu tenho uma mente muito agitada, uma mente que tem grandes ideias. De onde vieram essas ideias? Você também não escolhe ter uma boa ideia. A ideia surge.
De onde elas surgem? As suas capacidades, a sua visão, a sua fala, tudo na vida, o que você tem? Na verdade, você não tem de fato, nada. É emprestado. De alguma maneira você é abençoado com as várias capacidades, com as riquezas, com os objetos. E da mesma maneira que vieram, uma hora eles vão também. Porque assim é a vida. Existe uma ordem que governa tudo. E você não está separado. Então é uma grande dívida. Você tem essas várias capacidades, as várias coisas que acontecem na sua vida, as várias situações, são dívidas. Para que você possa então reverenciar e de alguma maneira pagar essas dívidas, entre aspas, os Vedas também propõem uma maneira de você viver a sua vida, em que você honra esses três aspectos e vive uma vida então de harmonia, uma vida em que você pode de fato colaborar, ao invés de o tempo todo usufruir, que eu possa reverenciar e oferecer o melhor possível. É falado então de 5 grandes oferecimentos, que vão estar incluídos aí o pagamento, entre aspas, dessas dívidas. Então, o primeiro oferecimento é chamado Brahma Yajna, é o oferecimento aos seus professores, que é, na verdade, como é que você paga essa dívida com seus professores? Vivendo uma vida de acordo com os ensinamentos que eles ensinaram. De alguma maneira, contribuindo com as instituições, contribuindo com a educação das pessoas, de alguma forma, contribuindo, seja com a sua ação, seja expressando esse ensinamento na sua própria vida, sendo coerente com esses valores. Você, então, está honrando os seus professores. A dívida com os Pitris, você tem Pitri Yajna, que é o oferecimento para os ancestrais. Tem várias maneiras, mas que você possa reconhecer o valor dos ancestrais, reconhecer o seu papel na sua família, o seu lugar dentro dessa ancestralidade maior, que você possa honrar aspectos da cultura que você aprendeu, das tradições familiares. Não precisa seguir tudo, mas de alguma maneira que você reverencie e passe adiante. Né? Que, tendo filhos, sem dúvida nenhuma, que você passe adiante e coloque na cabeça do seu filho também a reverência aos seus ancestrais. Que seja esse entendimento, então, que seja feito de uma maneira respeitosa, que você possa saudar os seus ancestrais. Deva Yajna, o oferecimento às deidades. Você pode fazer orações, você pode fazer rituais, você pode fazer milhões de coisas para honrar esse divino que a tudo inclui, mas você não precisa fazer necessariamente orações, que você traga na sua mente uma atitude de reverência, que todas as suas ações sejam com esse divino em mente, com essa visão maior de pertencimento. E aí então você reconheça a presença desse divino a todo momento, então essa dívida vai ser paga. E aí tem mais 2 oferecimentos extras que a tradição coloca, que é Manusha Yajna, o oferecimento à humanidade. Você não está sozinho, você vive numa sociedade, você vive como parte da humanidade, dos seres humanos, então contribua o melhor possível para essa sociedade, de alguma maneira, ter uma harmonia, que todas as pessoas possam ter uma harmonia, uma vida de prosperidade, que possam fazer as suas buscas relativamente em paz, que você contribua de alguma forma, vivendo uma vida de dharma, né, uma vida de coerência. E por fim, Bhuta Yajna, o oferecimento à própria natureza, porque também a gente vive nessa natureza, também essa natureza nos oferece tantas coisas, os alimentos, nos oferece milhões de coisas que a gente possa reverenciar, tratando bem as plantas, cuidando delas, cuidando dos animais, permitindo que os seres vivam numa certa paz. Você então reverencia e cuida do ambiente ao seu redor. Se você vive uma vida em atenção a essas 3 dívidas e fazendo oferecimentos nesses 5 aspectos, você vive uma vida completa e plena, com uma certa paz. Com certeza, você vai alcançar uma certa paz de mente, as pessoas ao seu redor também. E sem dúvida nenhuma, você vai estar então preparado para uma busca maior, que é uma busca espiritual, uma busca a respeito do próprio autoconhecimento. Isso é o que os Vedas ensinam, todos prosperam então. Então é isso, estamos sempre por aqui. Toda semana a gente tem novos vídeos com novos assuntos muito interessantes sobre essa tradição tão bonita. Não deixe de assinar o canal e nos acompanhe. Hariom Tat Sat.